Bom, então vamos ver o algoritmo, né, de ordenação por inserção, que é o segundo algoritmo elementar, né, que a gente chama de algoritmo elementar para fazer esse... bom, antes disso, vamos pensar na complexidade, né, do algoritmo de seleção. Qual o pior caso desse algoritmo? Né, qual o custo assintótico de pior caso? Então, a primeira coisa é saber qual o pior caso. O pior caso mesmo desse algoritmo é quando... Né, porque a única coisa que muda... Esse algoritmo, esse for, sempre começa no i e vai até o n-1, até o n-2. Esse for sempre começa no i mais 1 e vai até o n-1. Certo? E aí, que tem um if, que tem uma troca. Então, ó, essa troca vai ser executada quantas vezes? O número de vezes que esse for foi executado, que é n-2, né? For executa... Não, n-1 vezes, né? O for executa de 0 até n-2, o que dá n-1 vezes, né? Então, a troca, ela vai ser executada n-1 vezes. Então, esse algoritmo ele tem uma característica interessante, que é essa, né, que o número de trocas é fixo, independente dos dados, né? Sempre vai ser n-1 trocas que ele vai fazer. E o que pode mudar, então? O que pode mudar é só esse if aqui, né? Mudar, que eu digo, né, pessoal, em relação aos dados, né? Porque o n é o tamanho da entrada, o n muda, mas a gente quer calcular o custo assintótico em função do tamanho da entrada, né? Em função do n. Então, o n muda, mas isso não importa. Agora, o que pode mudar para o mesmo n, para o mesmo valor de n, o que pode mudar é o conteúdo do vetor. E isso pode mudar o andar do algoritmo, né? O comportamento do algoritmo. Mas a única coisa que influencia o comportamento desse algoritmo com relação ao conteúdo do vetor é esse if aqui, né? Que testa se um é menor do que o outro e atualiza esse min. Então, o pior caso desse algoritmo é quando esse if sempre dá verdadeiro. E quando que esse if sempre vai dar verdadeiro? Alguém sabe? Quando que esse if, qual vai ser o caso, né? Pensando num vetor, qual que é a relação ali dos elementos, como que esse vetor tem que estar montado para esse if sempre dar verdadeiro? Esse vai ser o pior caso. Bem, é um caso muito comum de pior caso de algoritmo de ordenação, que é quando tiver ao contrário. Quando tiver, isso mesmo, Julia, quando tiver ordenado ao contrário, né? Quando tiver do maior para o menor. Por quê? Porque a gente sempre começa esse for tentando achar, esse for de dentro aqui tenta achar o menor do subvetor, né? Toda vez ele vai fazer isso, o que muda é só o subvetor, né? E aí a gente começa considerando que o primeiro cara do subvetor é o mínimo, e aí ele vai testando. Toda vez que ele acha um cara menor do que o mínimo atual, ele entra no if. Então, o pior caso é quando sempre o próximo cara é menor do que o mínimo atual. Isso acontece quando você tiver com o vetor de trás para frente, né? Se o vetor estiver ordenado em ordem decrescente, né? Se for, sei lá, 5, 4, 3, 2, 1, 0, sempre, quando você for andando da esquerda para a direita, o próximo cara vai ser menor do que todos os outros. Né? Então, sempre isso aqui vai dar verdadeiro. Tá? Beleza, então esse é o pior caso desse algoritmo. O fato dele entrar nesse if ou não, uma coisa que é importante vocês notarem para análise assintótica, é que, na realidade, não importa se ele entra nesse if ou não, né? Porque o custo assintótico vai ser o mesmo, né? Esse if está dentro de um for. Ele vai ser repetido um monte de vezes.
ele entrar ou não quer dizer nada. Ele sempre, ou ele vai executar um comando, que é só o if, ou ele vai executar 2. Mas isso não muda o fato do min aqui, qual vai ser o valor final do min, não vai influenciar o andamento desse algoritmo. Então, apesar desse realmente ser o pior caso, o fato é que todos os casos para o algoritmo de seleção vão ser da ordem de n ao quadrado, né? Porque é isso que vai acontecer aqui, né? Esse for, ele executa quantas vezes? Ó, ele começa no i mais 1 e vai até o n. Então, quando começa, ó, o i vale 0. Ele começa em 1 e vai até n. Então, ele vai executar n menos 1 vezes, né? Na primeira iteração. Aí, na segunda iteração, ele vai executar n menos 2, n menos 3, até 1, né? Então, se você somar tudo isso, como esse algoritmo vai executar, né, até de 0 até n menos 2, você vai executar primeiro n menos 1 vez, depois n menos 2, n menos 3, daí até que 2 vezes, 1 vez. E aí, se você soma isso, é igual ao algoritmo da bolha, igual outros algoritmos que a gente viu, né? Vai dar, se você fizer a conta certinho, vai dar, sei lá, n ao quadrado menos n dividido por 2, ou n ao quadrado mais n dividido por 2, algo assim. O fato é que vai ser um polinômio de grau 2. Né? O maior grau vai ser 2, esse é o n ao quadrado, vai ser o maior termo do polinômio, e é isso que vai ser o mais importante nessa análise, né? Então, esse algoritmo é da ordem de n ao quadrado. No pior caso, no melhor caso, em qualquer caso, ele é ordem de n ao quadrado. Tá? Ok. Então, agora vamos ver o algoritmo de inserção, que é um pouco diferente do algoritmo de seleção, mas é um algoritmo que é muito comum, né, que eu falo lá no vídeo, né, que é parecido com o algoritmo que a gente usa para ordenar a carta de baralho quando a gente quer, né, pegar várias cartas, sei lá, 10 cartas de baralho e colocar em ordem na nossa mão. Em geral, a gente usa um algoritmo de inserção, né, algo parecido com isso. O algoritmo de inserção, como que ele funciona? Ele sempre mantém um subvetor do lado esquerdo, que na primeira iteração é o primeiro elemento só, o subvetor é só esse. Esse subvetor aqui, os elementos que estão nele já estão ordenados entre ele, né? Então, na primeira iteração só tem os 5 aqui, então ele está ordenado entre ele, né? Ele é um elemento único, tem que estar ordenado. Aí na iteração seguinte, o que ele faz? Ele pega o próximo elemento, que está fora desse subvetor, né, o elemento imediatamente à direita do subvetor que você está considerando, e insere ele no subvetor de forma ordenada. Né? Então, ele vai pegar o 6 e inserir no subvetor 5 de forma ordenada. Como o 6 é maior do que o 5, ele não vai fazer nada, né? Ele vai ficar 5, 6 mesmo. Mas aí agora ele vai fazer alguma coisa, ó, porque agora ele tem que inserir o 1 no subvetor 5, 6, de forma ordenada. Né? E aí o que acontece é que o 1 é menor do que todo mundo, então ele vai ter que deslocar o 6 para a direita, depois deslocar o 5 para a direita e colocar o 1 aqui no início. Então, nesse ponto, a gente tem que os 3 primeiros elementos do nosso subvetor já estão ordenados. Né? Que é quando o i vai estar valendo 3. Ó. Então, na iteração 3, ó, ele começa com esse subvetor. No final, ele vai estar assim. Ó. No final da iteração, com o i valendo 3, o vetor vai estar assim. Porque agora ele vai inserir o 0. Né? E, de novo, o 0 é menor do que todo mundo, ele tem que deslocar todo mundo para a direita, o 6 para a direita, o 5 para a direita, o 1 para a direita, e insere o 0 lá na frente. Tá? Essa é a ideia. E aí, esse algoritmo, ele é interessante. Essa é a ideia, né? Aí você só tem que tomar cuidado para alguns detalhes, né? Porque, em geral, esses algoritmos têm 2 for, né? Um for para o i e um for para o j. Em geral, o j começa na esquerda também, né? Ou começa no 0 ou começa no i, né? No i mais 1, alguma coisa assim.
Não, aqui também está começando porque... Ah, tá. Não, tá certo. Em geral, o J começa no 0, né? Mas aqui, ó, o I começa... O I anda da esquerda para a direita e o J anda da direita para a esquerda, né? Porque você tenta inserir, né? Então, quando você está aqui, por exemplo, que o seu I vale 1, não, vamos aqui, né? O I vale 2. No início, quando o I vale 3, né, você começa com esse cara aqui. E aí você quer inserir o cara na posição 3 no vetor que vai de 0 até 2, no vetor que vai de 0 até I menos 1. Certo? E aí você começa a olhar para os caras aqui do vetor, do subvetor, da direita para a esquerda. Por que isso? Né? Então o J começa no I menos 1 e vai andando para a esquerda. Isso é importante, tá, gente? Você até poderia fazer diferente, mas o algoritmo não ficaria tão elegante quanto esse. Por que andar da direita para a esquerda é legal? Ajuda. Deixa o algoritmo mais curto, né? Mais elegante para alguns. É porque são os caras que são maiores do que o cara que você quer inserir estão aqui para o lado direito, né? E são eles que você tem que deslocar para a direita. Então, aqui o 0 é ruim porque ele sempre vai lá para o início, né? Vamos pegar um cara... aqui, ó, o 3. Ó. Quando você vai querer... Quando o I vale 4... Quando o I vale 5, você quer inserir o 3 nesse subvetor. Esse subvetor aqui está ordenado entre eles. 0, 1, 2, 5, 6. Certo? E agora você quer inserir o 3. Então, para inserir o 3, né, se a gente olhar, ele tem que entrar aqui, né, depois do 2. Então, você tem que deslocar o 5 e o 6 para a direita. Certo? Então, é mais fácil, né, você andar da direita para a esquerda. Por quê? Porque você sabe que é inserir o 3. Então, você já guarda o 3 aqui, ó. Você guarda o 3 numa variável auxiliar e vai andando da direita para a esquerda, deslocando para a direita todo mundo que é maior do que o X, do que o cara que você está querendo inserir. Então, você desloca o 6, desloca o 5. Aí, quando você chega no 2, você vê que o 2 é menor do que o 3. Aí, você põe o 3 lá. Pessoal, vou ter que pegar um carregador ali, porque meu notebook está quase apagando. Peraí. Ok. Bom,
Então, aqui de novo eu usei esse... De novo eu usei esse esquema, esse teste mesmo adaptado, né? Onde a gente coloca o I e o J, uma tabela I por J, e o vetor fica aqui, né? Junto, a gente vai repetindo. Na realidade, não é nem I por J, né? É meio que só o I aqui e o vetor nas linhas, né? E aí você vai mostrando cada passo do algoritmo, tá? E a ideia é essa, né? Que eu acabei de falar, né? De você pega o cara na posição I, guarda ele numa variável X e vai andando para a esquerda. Então aqui, né? A gente queria inserir o 3, né? A gente vai andando para a esquerda, deslocando todo mundo que é maior do que o X. Certo? Então, vai deslocar 6, 5. Aí, quando chega no 2, você para. E aí, quando você chega aqui no 2, ó, o 5 está repetido aqui. Aqui está 5, 5, porque quando você coloca o 6 aqui, você apaga o 3, só que o 3 fica na variável X. Fica salvo. Aí você copia depois o 5 para cá e o 5 continua aqui nessa posição. Aí você anda com o J para a esquerda e acha o 2, que é menor do que o 3, e aí você sobrescreve o 5, que já tinha sido copiado aqui, com o 3. Então fica uma execução bem... Fica um algoritmo bem elegante, né? Porque você você só passa da direita para a esquerda e já vai copiando, né? Se você fosse andar da esquerda para a direita, funcionaria também. Você poderia andando da esquerda para a direita até achar um cara que é maior ou igual, sei lá, maior do que o 3. Né? Só que aí você teria que ter 2 for aqui dentro, né? Um para achar essa posição e depois o outro para ir deslocando todo mundo que é maior do que o 3 para a direita. Então, desse jeito aqui fica bem elegante, tá? Então, esse é o algoritmo de inserção, e ele também, no pior caso, é da ordem de n ao quadrado, né? Qual que é o pior caso desse algoritmo? Ele não tem nenhum if, né? Aqui, mas para os testes dele, ele coloca aqui no teste do for, né? Ele testa tanto, ele vai andando da direita para a esquerda, testando se o J é maior ou igual que 0 e se o VJ é maior do que o X. Né? Então, esse é um caso diferente daquele algoritmo de seleção, tá? O algoritmo de inserção, ele tem uns casos em que ele é bem rápido. O caso que, vamos pensar no melhor caso, né? O melhor caso desse algoritmo é quando o vetor já está ordenado, ó. Porque isso aqui já vai dar falso de cara. Ele nunca vai entrar aqui. Certo? Então, né, você começa, imagina se o vetor estivesse ordenado, né? O seu subvetor começa sendo só o 0 e você quer inserir o i aqui. O 1 aqui, né? Aí o 1 de cara já é maior do que o 0. Ele para e ele executa isso aqui, ó. Ele executa que o x na posição 1 vai receber o 1 de novo. Né? Mas beleza, isso aí é uma atribuição que não tem efeito, mas não tem problema. Ele não precisa fazer um if para evitar isso, não vale a pena. Aí depois na próxima iteração, ó, o 0 e o 1 estão ordenados. Ele vai tentar inserir o 2, né? Aí o 2 ele já para também de novo. Ó. O 2 já é maior do que o maior elemento do subvetor. E ele para e de novo o 2 fica aqui. Isso vai acontecer sempre. Ó. Até na última posição. Quando você tentar inserir o 6 nesse subvetor, ele já vai ver de cara que o 6 é maior do que o maior cara do vetor e já vai parar. Né? Então, esse seria o melhor caso desse algoritmo, que vai ser da ordem de n. Né? Agora, qual é o pior caso? De novo, vai ser o cara... Quando estiver ordenado ao contrário, porque, né, imagina que está igual aqui, ó, 0, 2, 3, 4. Né? Não, aqui não está ao contrário. Né? Quando tiver ao contrário,
6, 5, 1, né? Imagina que está espelhado aqui, né? Que o vetor comece aqui e vá para cá, né? Então, esse é o primeiro cara do vetor. Quando você for tentar inserir o 5 em relação ao 6, ele vai ser menor do que o 6, e você vai ter que deslocar o 6 e colocar o 5 lá. Né? Aí depois, quando você tentar inserir o 4 em relação ao 5 e o 6, ele é menor do que todos. Então, você vai ter que deslocar todos eles para inserir o 4 no início. Isso vai acontecer sempre. Né? Se sempre você quiser inserir um cara que é menor do que todo mundo que está à esquerda dele, ele vai ter que sair deslocando todo mundo e inserir o cara na primeira posição. Então, ele vai fazer esse for aqui até o J virar 0, virar menos 1 na realidade, porque todos os caras que estão à esquerda do I vão ser maiores do que o X, né? E ele vai sair deslocando todo mundo e no final colocar o cara lá na posição 0. Né? Então, esse é o pior caso também desse algoritmo. E também vai dar aquela mesma continha. Você vai cair naquela mesma continha. Na primeira iteração, você vai executar n-1 ou n-2. Na segunda, n-2, n-3, até 1. E quando você soma tudo isso, dá da ordem de n ao quadrado. Tá bom?